É o seguinte, galera, vamos falar do tópico da semana pra galera dos games aí. Aconteceu na sexta-feira, mas já dominou tudo, que é o seguinte: Phil Spencer se aposenta, Sarah Bond sai, Matt Booty é promovido e executivo de IA da Microsoft, Asha Sharma, é nomeada nova chefe do Xbox. O que aconteceu, galera? Na sexta-feira, a gente teve uma notícia muito negativa vinda da Sony, que fechou um dos estúdios mais consagrados da empresa, mais respeitados, entre os mais respeitados pela galera, que é a Bluepoint, tá? Um estúdio extremamente especializado em fazer remake, também fazer remaster de jogo. Eles fecharam esse estúdio, a galera ficou muito chateada, só que a Microsoft viu isso e falou assim: a Sony tá tentando roubar o meu papel. Roubou o meu mercado, o coração dos meus gamers. A única coisa que sobrou pra mim é deixar todo mundo com raiva das minhas decisões estúpidas. O CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, está na Microsoft desde que ingressou como estagiário em 98, quase 40 anos. E na Xbox, desde que a gigante do software lançou seu primeiro console em 2001. Ele entrou logo no início mesmo. Ele está se aposentando, confirmaram a IGN fontes familiarizadas com o assunto. Mas é o seguinte, a gente já tem muito mais que isso. A Microsoft já fez o comunicado oficial. Asha Sharma é nomeada vice-presidente executiva e CEO da Microsoft Gaming, que é basicamente a função do Phil Spencer. Então a gente tem a saída de dois executivos muito importantes na Microsoft ligados a gaming, a marca Xbox. O primeiro é o Phil Spencer, que era o CEO de gaming da Microsoft, e também uma executiva que estava sob ele, que é a Sarah Bond, que era presidente do Xbox. O Phil Spencer virou o CEO de Microsoft Gaming em 2022 e a Sarah Bond virou presidente de Xbox em 2023. Aparentemente, pelo que a gente está sabendo aqui, a saída do Phil Spencer foi com graça, tá? Porque foi uma coisa meio que combinada com o comando da Microsoft, porque ele reportava diretamente para o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Porém, parece que a Sarah Bond meio que saiu pela porta dos fundos. Ela reportava diretamente para o Phil Spencer, ela estava sob ele, na cadeia de comando, e era presidente de Xbox. Por que presidente de Xbox está sob o Phil Spencer na Microsoft? Porque a Microsoft é maior que a Xbox também, porque a gente tem o Windows Gaming e coisa do tipo. A parte gaming da Microsoft é algo maior do que o Xbox, do que o Xbox sozinho. E essa moça aqui vai entrar no lugar dele. Essa daqui é a Asha Sharma. Ela é uma pessoa que chegou mais recentemente na Microsoft. Ela trabalhou na Microsoft até 2013, que é a notícia que eu tenho. Ela saiu da Microsoft para trabalhar como a vice-presidente de produto e engenharia da Meta, Facebook, tá? E ela também trabalhou como o Chief Operating Officer da Instacart, que é basicamente aquela função do cara do faz tudo na empresa, é o cara que vai executar, né? Vai fazer funcionar as decisões do CEO. Então ela tem muita experiência no meio corporativo, não tem experiência com gaming, porque ela voltou para a Microsoft em 2024 e aí ela passou a trabalhar na Microsoft com produtos relacionados à inteligência artificial. Essa era a função dela antes de ir para Xbox, tá? Na verdade, para Microsoft Gaming, mas obviamente a marca Xbox está debaixo dela. Antes de ir para jogo na Microsoft, ela trabalhava com produtos de inteligência artificial. Essa era a função dela. E isso que está deixando a galera chateada, tá? Porque o Satya Nadella colocou uma pessoa que não vem de baixo para cima dentro da marca Xbox, dentro das funções de Xbox dentro da Microsoft, mas é uma pessoa que vem de fora, porque ela chegou lá em 2024, e é uma pessoa que vem de inteligência artificial. Porém, né, na carta dela, o Phil Spencer escreveu uma carta, o Satya Nadella também, e ela escreveu também. E ela menciona que, à medida que a monetização e AI evoluem e influenciam esse futuro, não buscaremos eficiência a curto prazo, nem inundaremos nosso ecossistema com IA de baixa qualidade e sem alma. Ela usa a palavra slop, tá, em inglês aqui. Jogos são e sempre serão arte criados por humanos e desenvolvidos com a tecnologia mais inovadora que temos à nossa disposição. Na mesma medida que ela entrou, ela tentou também com essa carta afastar a preocupação da galera de que a Microsoft ia dobrar a aposta agora nisso que a gente chama de slop de IA, que é basicamente essa IA barata que gera esse monte de coisa cheio de problema, esses resultados muito ruins, muito artificiais, e ela falou, não é isso que a gente vai fazer, a gente vai investir na qualidade dos jogos e coisa do tipo. Não tô citando aqui ipsis literis o que ela disse, mas é basicamente a ideia.
E isso tá deixando a galera muito chateada. Primeiro, a gente tem que comentar da executiva que foi deixada de fora, que foi a Sarah Bond. A Sarah Bond foi zoeira com ela, tá? A Sarah Bond, se você não lembra dela, ela é essa pessoa aqui, tá? Ela saiu pela porta dos fundos, porque parecia que ela estava sendo treinada para ser a próxima CEO de Xbox, ou a próxima CEO de gaming, perdão, porque ela já era presidente de Xbox da Microsoft. E a Microsoft, nesse período, colocou ela para assumir umas posições meio complicadas. Tem aquela entrevista que ficou infame dela, que foi quando a Microsoft decidiu fechar o Tango Games, que é a empresa que fez o Hi-Fi Rush, aquele jogo do qual a galera gostou bastante, só que não teve um resultado financeiro tão interessante assim em termos de meta que eles tinham que atingir e tal, provavelmente de vender Game Pass para a Microsoft. Ela foi a pessoa que teve que ir na entrevista para poder explicar o que estava acontecendo e dar a justificativa. Obviamente que a resposta que ela deu foi um negócio totalmente de relações públicas, que não entrou em detalhes sobre o porquê da decisão. E certamente essa decisão não foi só dela, tá? Se bobear, não foi dela, ponto. Só que ela que foi a pessoa que foi jogada na cova dos leões. Tudo isso é uma coisa justificado se você tiver com a expectativa de eu sou a pessoa que vou assumir o comando daqui a pouco. Só que o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, decidiu ir numa direção diferente e colocou ela para fora. E o trabalho dela tinha sido importante na Microsoft, no sentido de que ela era uma pessoa totalmente envolvida com a parceria de hardware que a Microsoft recentemente anunciou, ela foi a pessoa que anunciou, inclusive, com a AMD, da qual vai surgir não só o próximo chip do próximo Xbox, que talvez seja um sistema fechado, mas provavelmente vai ser uma máquina que vai rodar um Windows customizado, mas também essa parceria que vai gerar todos esses portáteis que a gente está vendo agora, tipo o ROG Xbox Ally X e coisas do tipo, coisas que vão vir de outras marcas também, porque tudo isso está funcionando com hardware, com processadores da AMD. Então era uma pessoa que deu a cara a tapa, que estava ali nos momentos difíceis e foi preterida completamente. Ela faria um trabalho melhor que o do Phil Spencer? Não tem como dizer. E certamente o Satya Nadella não acreditava nisso. E ela saiu pela porta dos fundos. E certamente a saída do Phil Spencer também, que está saindo para se aposentar, pelo menos é isso que faz parte do anúncio aqui, a saída dele foi com graça. Ele recebeu um agradecimento, né? Ele teve uma carta para escrever para o resto da empresa e tal. Só que talvez ele tenha sido espremido também. E eu vou explicar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a coisa que eu acredito que explica o porquê disso, que é uma notícia que a gente já repercutiu, tá? Talvez seja a coisa mais central para entender a escolha dessa nova CEO. É uma coisa que a gente já repercutiu aqui nos cortes antes, a gente já falou dessa reportagem, que é uma reportagem de 17 de dezembro de 2025. A mensagem de Nadella para os executivos da Microsoft, a matéria da Business Insider, tá, gente? Embarquem na corrida pela IA ou saiam fora. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, vê IA como uma ameaça existencial, uma oportunidade única em uma geração e uma chance de consolidar seu legado no topo da indústria de tecnologia. A missão é tanto pessoal quanto profissional para Nadella, que está pressionando a empresa a repensar sua forma de operar em todos os níveis. Essa informação consta em documentos internos da Microsoft, obtidos pelo Business Insider e em entrevistas com líderes, gerentes e outros funcionários da gigante do software. As mudanças organizacionais profundas incluem alterações executivas de alto nível, acho que em executivo de alto nível, desculpa, isso aqui é a tradução do Google Translate, tá, gente? E diretrizes para que as equipes trabalhem de forma mais rápida e enxuta. Tudo isso com o objetivo de consolidar o poder em torno dos líderes de IA. E líderes de IA dentro da empresa, se não me engano é isso. E reformular radicalmente a maneira como a empresa desenvolve e financia seus produtos. Abre aspas, Satya está pressionando por intensidade e urgência, disse um executivo da Microsoft ao Business Insider. Isso está pressionando alguns veteranos da Microsoft a decidirem se querem permanecer e se comprometer com a enorme quantidade de trabalho necessária para concluir a revolução de IA de Nadella. Citação de novo, você precisa se perguntar por quanto tempo mais quer continuar fazendo isso, acrescentou o executivo. Nadella está conversando com executivos para que eles apoiem a transformação ou deixem o cargo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Muitas dessas pessoas pediram para não serem identificadas por estarem discutindo assuntos delicados.
E aí vai. Isso aqui foi uma matéria de dezembro, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia da coisa que tá acontecendo na Microsoft. Então, por isso daqui e por outras coisas que a gente viu na indústria, a gente tá... parece que a Microsoft, com o Satya Nadella, escolheu uma direção no sentido de vamos investir em IA e vamos usar IA dentro da nossa empresa para fazer essa revolução, para deixar as coisas mais enxutas, as coisas mais eficientes. E ele quer que os líderes da Microsoft façam isso. Tá? Todo mundo... Eu já tinha visto uma outra matéria antes disso, antes de ter vazado esses documentos internos e tal para Business Insider. O pessoal já estava especulando, já tinha vazado algumas outras coisas. Ele falando assim que todo mundo na sua área tinha que implementar IA e tinha que dizer como estava implementando IA. A implementação de IA era obrigatória. Era grande mudança dentro da Microsoft. Ou IA ou nada. E agora você entende... baseado nesse negócio aqui, obviamente que tem mais coisa, tá? A Microsoft, a divisão de Xbox não estava bem das pernas. A gente repercutiu aqui o resultado da última prestação de contas da Microsoft, que mostrou que as assinaturas caíram comparado com o mesmo período do ano passado, os serviços, né? Que era o grande investimento deles em Game Pass e coisa do tipo, e também o hardware caiu comparado com o trimestre passado. Porque eles não estão subsidiando mais os Xbox e obviamente a coisa não está vendendo direito. Mas aí vocês entendem o porquê dessa moça. Porque ela é a pessoa que vai implementar IA nos estúdios da Microsoft. Nos estúdios Xbox. Ele quer que IA seja usado pelos funcionários dele a todo custo. O Phil Spencer, ele tá lá desde 1988. O cara chegou lá como estagiário. Vai o quê? 38 anos. Ele é a definição de velha guarda, como definição de velha guarda pode ser. Tá? Ele é o funcionário de carreira. Ele não é um cara de IA. Um cara igual o Phil Spencer, diante dessa demanda do Satya Nadella, e aí eu acho que o Satya Nadella não chegou para ele assim, você tem que sair. Ele viu a demanda. É uma quantidade de trabalho absurda, além de todos os problemas com os quais eu já tenho que lidar no Xbox, tá? A gente tá com problema de queda aí na receita de serviços, a gente não tem uma estratégia ainda, pelo menos no curto prazo, para hardware. O que a Microsoft vai fazer esse ano com a queda de venda de hardware dela? Não tem nada, até onde a gente sabe. O próximo processador com o qual eles estão trabalhando para o próximo console da Xbox, a CEO da Xbox cuspiu para 2027. Ele tem vários problemas com os quais ele tem que lidar. Imagino que deve ser pouco. Aquele monte de estúdio, aquele gerenciamento de um monte de software, né, de lançamento e tal. Essas decisões que a Microsoft está obrigando ele a fazer em termos de cortar pessoal, né, cortar investimento, cancelar jogo, demitir a galera, não deve ser simples. Aí no topo disso você teria que colocar uma demanda para o cara de aplicar AI em toda a cadeia de desenvolvimento, de produção, em tudo que dá. Inventar, porque não existe ainda, tá? Não tem um manual para isso ainda. O negócio tá chegando agora. E não só isso, o cara tem que se atualizar e aprender. Ele cresceu no mundo sem essa IA generativa que a gente tá usando agora. Toda a expertise do cara é daquela forma convencional de fazer um negócio. Aí o cara, chegando à idade de aposentar, ele tem 58, ele tem que pesar. Eu quero lidar com isso? A resposta dele, e provavelmente de vários outros executivos seniors da Microsoft, provavelmente vai ser não. Aí o que você faz? Né? O que o Satya Nadella faz? Ele quer implementar IA. Vão pegar uma pessoa agora, que é entusiasta de IA, que está investida nisso, que está trabalhando aqui na empresa com isso, coloca lá na divisão de game com um objetivo. A gente quer implementação de IA e tudo. A gente quer usar IA. Barateia os custos. Otimiza, reduz os times. IA pode ser uma maravilha para a gente, diz Satya Nadella. Nós investimos muito dinheiro nisso. Aliás, a gente colocou todos os ovos numa cesta só. Daí esse tipo de decisão. Então eu acho que isso é uma mudança natural, entre aspas, dado que a gente já tem visto da Microsoft e do Satya Nadella. Das coisas que a gente já sabia. Essa matéria que eu mostrei para vocês é de dezembro, tá, do ano passado. Então é assim que as coisas estão se desenvolvendo. Ele vai pegar essa galera de IA. Vai ser um negócio assim, ou entra no meu bot aqui de IA, ou sai. Claro que ele não vai falar desse jeito, tá? Para algumas pessoas ele vai. Falou assim pra Sarah Bond, tá? A Sarah Bond, coitada, tá? Coitada. Não tô dizendo que eu concordo com as decisões, porque também a gente não sabe o que é a decisão dela, porque ela e o que foi, né, decisão de outros que ela teve que implementar, porque ela era sub da sub, literalmente sub do sub, tá? Debaixo do Satya Nadella, que é o CEO, tinha o Phil e ela tava debaixo do Phil. Literalmente sub do sub. Provavelmente várias das decisões controversas ela simplesmente teve que implementar porque alguma outra pessoa decidiu.
Alguma outra instância decidiu. Mas ela foi a pessoa que, em vários momentos, foi para dar cara a tapa. Quem foi dar entrevista quando fecharam o Tango Gameworks? Não foi o Phil. Foi ela sozinha. Ela foi fazer o PR. Aquele soundbite dela falando do porquê que fecharam a empresa, né? Com a cara dela, rodou na internet a data. E não é que ela não fez trabalho nenhum, tá? No histórico dela, ela veio da T-Mobile, né? Ela trabalhou com essa coisa de parcerias e tal, novas tecnologias e coisas do tipo. Ela formalizou o acordo com a AMD, tá? Ele existe. Então ela fez coisa. Ela estava sendo preparada claramente para assumir a posição do Phil e tiraram ela. Ah, e não só isso, o Matt Booty, que já era executivo, ele vai ficar. Provavelmente vai ser o cara que o Satya Nadella pensou. Eu preciso de um cara que entenda de game. A nossa nova CEO, que obviamente não entende nada disso. Então eles vão manter esse cara. Tá? Então provavelmente ele é a salvaguarda ali de que algumas coisas vão continuar funcionando como estavam antes. Mas eu acho que essa mudança do Satya Nadella e a saída da Sarah Bond é de fato ele querendo levar toda a divisão para um caminho totalmente diferente, tá? Porque acontece isso em empresas de limparem a liderança de vez em quando, porque não adianta você só adicionar uma pessoa para tentar mudar as coisas, porque se a cultura corporativa que tinha antes, ou a cultura daquele setor, daquela divisão da empresa, continuar, essa nova pessoa que foi trazida simplesmente vai ser introduzida para aquela cultura e as coisas não vão mudar. Então, de fato, ele cortou a liderança e colocou uma pessoa de fora, com a salvaguarda do Matt Booty. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que essa coisa toda da transformação em inteligência artificial da Microsoft explica muito. E a gente vai ter que ver se isso vai render frutos ou não. E que tipo de frutos também. Porque, obviamente, a galera vai chorar e coisa do tipo. Essa coisa de IA vai deixar todo mundo assustado. Me deixa assustado também, né? Porque eu não sei o que vai ser. Pode ser mais slop de IA, que é a maior parte das coisas de IA que a gente está vendo até agora. De fato, parece que o investimento que o mundo fez em IA até agora não se justifica porque a gente não viu um resultado à altura. Claro que tem coisas muito boas saindo, só que boa parte disso são coisas que não precisavam existir. A gente vai ver em que campo vai cair essa modificação, essa transformação da Microsoft. Mas essa é a decisão que eles vão tomar. As coisas com o Phil Spencer não estavam às mil maravilhas. Eu acho que a galera tá mais triste com uma pessoa de IA entrando do que com o Phil Spencer saindo, porque acho que ninguém estava completamente feliz com a gestão dele. Mas é aquela outra coisa, a gente não sabe o que ali saiu dele e o que saiu do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Eu acho que a última onda de demissão que a gente viu dentro da Microsoft, que cancelou o jogo e coisa do tipo, eu acho que é uma coisa que não saiu dele. E ele simplesmente teve que implementar. Porque a gente sabe que a Microsoft estava cortando um monte de coisa para ter um investimento maior em IA, que não é o departamento dele. Mas claro que a folha de pagamento se conta da empresa inteira junto, né? Então você corta ali da divisão de games para liberar em outro lugar para você poder gastar mais dinheiro com inteligência artificial. Então assim, eu não sei o que vai acontecer. A gente vai ter que esperar. Mas a gente espere. A minha expectativa, claro que é que as coisas funcionem, né? Porque todo mundo, acho que o mercado de game não se beneficia com uma Microsoft, com uma marca Xbox fraca. Você aí que tem um console, como eu sempre falo, de outra empresa, tá? Você tem seu PlayStation, você é a pessoa mais interessada em que a marca Xbox vá bem. Porque aí coloca pressão em cima da Sony para te oferecer um produto melhor. Ninguém quer uma Microsoft fraca. Eu espero que essa aposta em IA do Satya Nadella, se bem que eu não estou muito otimista, mas pro bem da indústria eu espero que dê certo.